Nesta noite, e graças a Deus passamos um dia abençoado na casa da minha mãe, onde possamos passar o dia reunido, e ali foi uma bênção, onde Deus nos concedeu estar presente, todos reunidos naquele lugar, para ali poder passar um dia juntos e louvar ao Senhor. Nessa noite quero deixar para os irmãos, aqui na leitura que foi lida nesta noite, nos fala a respeito do pecado, a fé, o dever, a cura de 10 leprosos e a vida do reino de Deus. Luiz, eu quero falar um pouco a respeito dos 10 leprosos nesta noite e um pouco a respeito também da vinda do Filho de Deus, a vinda do reino de Deus. Aqui nos fala no versículo 12, nos fala assim: e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, as quais pararam ao longe e levantaram a sua voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E vendo-os ele, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E derribou-se aos pés sobre o seu rosto, dando-lhe graças a este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse a dar glória a Deus, senão a este estrangeiro. Amém? Aleluia. Agora Deus aqui nos fala a respeito de 10 leprosos, na qual aqui nos conta a história que quando Jesus estava aqui na terra entre os homens, Jesus ele fazia sinais e prodígios. Aqui Jesus ele curava os enfermos, ele libertava os cativos e ele dava vida nova para o pecador. E aqui nos conta na história que Jesus ele começa a andar de um lado para o outro. E aqui na minha Bíblia, na Bíblia dos irmãos, nos fala que entrando Jesus em uma certa aldeia, 10 leprosos pararam de longe. Mas por que de longe? Eu explico para a igreja. Porque naquela época quem era leproso não podia habitar no meio do povo, não podia estar junto com o povo. E aqui nos fala a história em que ele estava longe da cidade, eles estavam na aldeia. Mas Jesus ele passou naquele lugar. Meu querido irmão, eu creio que não precisava Jesus de passar ali pelo meio. O caminho que ele ia fazer, com certeza seria outro. Mas para ele poder curar a enfermidade daqueles leprosos, ele teve que passar por aquele lugar para curar, para limpar, para purificar. E nessa noite Deus está passando nesse lugar para curar a tua ferida, para limpar a tua alma. Aleluia, Deus, como eu disse para os irmãos, os leprosos não podiam estar junto com a sociedade. Os leprosos eles tinham que estar separados. Irmão, é a condenação, é a lei, está na lei de Moisés, que quando o homem entregava lepra, eles tinham que estar separados da cidade. E aqui nos conta a história que esses 10 homens estavam separados, esses 10 homens estavam na aldeia, mas Jesus passou pela aldeia, e por onde Jesus passa, há sinais, aonde Jesus passa, há cura, aonde Jesus passa, há milagre. E nessa noite Deus está passando nesse lugar, nessa noite Deus está visitando a tua vida, nessa noite Deus está visitando o teu lar. Não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua situação que vocês têm vivido, eu não sei o que se passa na tua vida, mas eu sei de uma coisa, que o mestre, os médicos dos médicos estão nesse lugar para curar a tua enfermidade, para sarar a tua ferida. Aleluia, glórias a Deus. Mas o que me chama a atenção, amados, nesta mensagem é que nos fala que ali estavam 10 leprosos e pararam de longe os 10 leprosos e falaram com o Senhor. E o Senhor disse: vai e encontre com o sacerdote. E ali eles fizeram como o Senhor tinha dito. Ali eles foram e encontraram com o sacerdote. Mas aqui na Bíblia nos fala que um deles, vendo que estava são, aleluia, glórias a Deus, ele voltou para adorar ao Senhor. Ele voltou para glorificar ao Senhor. Quantas vezes, amado irmão, você tem recebido a bênção, você tem sido curado, você tem recebido a porta de emprego, você tem
um voltou para adorar ao Senhor. Somente um voltou para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. E nesta noite, meu irmão, não faça diferente deste um leproso. Quando Jesus tiver algo na tua vida, volte para adorar ao Senhor, contar a vitória, contar a bênção. Faça como vários irmãos têm feito nesta noite. Conta a tua vitória, porque grande vai ser o livramento de Deus na tua vida. Aleluia. Quero mais ler um pouquinho. Aqui diz, e disse os discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. E digo-vos-ão, eis-lo aqui, ou eis-lo ali. Está. Não vades, nem o seguis. Porque como relâmpago, relampejando desde uma parte abaixo do céu, resplandece até a outra debaixo do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém padecer muito, a ser reprovados por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, o que estiver no telhado e tiver em casa as suas alfaias, não desça a tomá-las. Há da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás pelo que fica. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que perdê-la, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão junto à moenda, mas uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondeu e disse-lhe: onde, Senhor? E o Senhor disse: onde estiver o corpo, aí ajuntarão as águias. Meu querido irmão, eu quero falar um pouquinho a respeito da vida do Filho do Homem. Aleluia, glórias a Deus. Aqui nos cita várias situações da qual os nossos antepassados, os nossos antes queridos que vieram antes de nós, sofreram humilhações, perseguições, e Jesus teve que destruir a cidade. Aqui nos conta a respeito de Noé, na qual Deus usou Noé ali para pregar para o povo, para levar a palavra. E Deus disse para Noé, constrói uma arca, porque vou eu destruir essa cidade, porque essa cidade tem feito coisas que não têm me agradado. Mas o Senhor nos fala: prega para o povo, leva a palavra. E aqui nos conta que Noé, ele pregava para o Senhor, iria acabar o mundo, que Deus iria destruir, mas o povo não dava ouvido. Aliás, pelo contrário, dizia que Noé estava doido, que Noé não tinha noção. Aleluia. Mas é também nos dias de hoje que estamos vivendo, amada igreja. Nós estamos vivendo como na antiga cidade de Sodoma e Gomorra. Nós podemos ver o que está acontecendo ao nosso redor e querem calar a voz do Evangelho. Mas eu digo para a igreja: é hora de se colocar de pé, é hora de se levantar, é hora de descer pela madrugada para buscar o Senhor. Ainda que muitos querem parar o Evangelho, saiba que Deus está no controle. Deus está no controle da situação. Aleluias. Glórias a Deus. Aqui nos fala que Noé pregou a palavra do Senhor e veio o dilúvio e consumiu a terra. Aleluia. Glórias a Deus. Aqui mais embaixo nos fala mesmo nos dias de Ló, quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, desceu fogo e enxofre e consumiu a cidade. Aqui é um versículo, ele deixa um alerta para nós e diz: lembra
lembrando da mulher de Ló. Meu querido irmão, o que essa palavra quer dizer? Oh, meu querido irmão, a palavra quer dizer para não olhar para a situação, não olhar para o seu passado, não olhar para o que está ficando para trás. Siga somente em frente, e Deus tem o melhor para você. Aqui nos conta que quando a mulher de Ló, ela olha para trás, Deus a transforma em uma estátua de sal. Por quê? Porque ela começou a lembrar: ah, mas aqui em Sodoma está ficando os meus bens, está ficando tudo que eu tenho. Eu como vou viver nessa? Eu não sei para onde eu vou. Meu querido irmão, quero dizer para você: ergue a tua cabeça, levanta a tua cabeça e seja sempre em frente. Marche em frente, não olhe para trás. Ainda que muitos querem parar o evangelho, ainda que muitos querem calar o evangelho, não dê ouvido, pregue a palavra do Senhor, porque como eu já disse, nós estamos vivendo como nos tempos de Sodoma e Gomorra, na qual nós não podemos falar que Jesus ele veio para salvar o mundo, na qual nós não podemos falar que Jesus foi o único Deus, na qual morreu na cruz do Calvário para salvar, para perdoar os nossos pecados. Aleluia. O mundo quer calar a voz do Evangelho. O mundo quer parar. Aleluia. Se os irmãos acompanhar o noticiário, os irmãos vão ver que no Congresso tem uma tal de PEC, ou seja, uma lei que quer aprovar a PL 122, que quer falar a respeito do homossexualismo, que o cristão ele não pode falar do homossexualismo que eles querem parar. O cristão não pode falar que Deus fez homem e mulher. Eles querem tirar isto, mas eu prego para a amada igreja: leve a palavra do Senhor, ainda que custe a sua vida, não pare, ainda que custe a tua vida, não desista, ainda que custe o que custar, ainda que custe o seu sangue, não pare, porque no passado os nossos entes queridos morreram a fio da espada, outros morreram apedrejados, mas não negaram o nome do Senhor e foram vitoriosos. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, pedindo aos irmãos a oração a meu favor.